Quando se fala sobre a liberdade cristã, liberdade religiosa, eu creio que uma das histórias que nos vem à mente é a história ali do capítulo 3 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor, ele levanta uma imagem e ele agora proclama sobre pena de morte, né, que todos adorassem a imagem. E se alguém se recusasse a adorar, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E daí o rei ele ultrapassa o mandado de Deus, né? A autoridade que Deus conferiu, a posição que ele estava ali, ele agora já ultrapassa, né? Ele já quer dominar no campo da religião. E no capítulo 2 de Daniel, no verso 37 e 38, diz assim: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Ele tinha um domínio nessa questão, menos na religião. E daí, os três jovens, quando recebem a ordem, o rei chega para eles, né, e de uma maneira ali, cara a cara, fala com eles para que eles adorem, e eles se recusam. E eles dizem: olha, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versos 16 ao 18. Eles preferiram entregar os seus corpos a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão somente ao Deus do céu, né, o Criador dos céus e da terra. Aqui, pois, está a situação. O Senhor havia trazido todas as nações em sujeição ao rei de Babilônia. Pelas mensagens de seu próprio profeta, ele havia ordenado a seu povo, os judeus, e aqueles três jovens, entre eles, a servirem ao rei de Babilônia. Contudo, os três jovens haviam explicitamente recusado servir ao rei de Babilônia naquele pormenor, que ele próprio, pessoal e diretamente lhes ordenara. E nessa recusa, o Senhor mesmo havia muito, significativamente, permanecido do lado deles, dos três jovens, livrando-os. Portanto, seria impossível demonstrar mais claramente que o Senhor, ao ordenar o povo a sujeitar-se ao rei de Babilônia para servi-lo, jamais havia ordenado ou intencionado que devesse sujeitar-se a ele para servi-lo no campo da religião. Por essa indiscutível aprovação da atitude dos três jovens e espetacular libertação deles, o Senhor tornou perfeitamente claro ao rei que sua ordem nessa questão estava errada e que havia requerido um culto que não tinha o direito de exigir, e que ao torná-lo rei das nações, o Senhor não havia tornado rei na religião do povo, e que ao conduzi-lo à liderança das nações, povos e línguas, Deus não lhe havia dado ser líder da religião, mesmo de um único indivíduo, que, conquanto o Senhor houvesse trazido todas as nações e povos sob o jugo do rei, quanto ao seu serviço político e físico, esse mesmo Senhor havia indiscutivelmente demonstrado ao rei que não lhe havia conferido poder nem jurisdição de qualquer maneira que fosse quanto ao serviço de suas almas, que conquanto em todas as coisas, entre nação e nação, e entre homem e homem, todos os povos, nações e línguas havia-lhe sido dadas para servi-lo, e Deus havia-o tornado governante sobre eles. Contudo, o rei não podia ter nada a ver com as relações entre cada homem e Deus, e que, na presença dos direitos da pessoa individual, em consciência e culto, a palavra do rei deve mudar, o decreto do rei é nulo, que nisso mesmo o rei do mundo é apenas um ninguém, pois aqui somente Deus é soberano em tudo e em todos. E para a instrução de todos os reis e todos os povos para sempre, tudo isso foi feito naquele dia e foi escrito para a nossa admoestação a quem os fins dos tempos são chegados.